pessoal, tá começando o nosso Beancast, seja muito bem-vindo aqui ao nosso episódio 2 sobre hidráulica, projetos de hidráulica, parte de engenharia. Comigo na mesa, para discussão aqui, a gente está no octógono, na verdade, quem morrer por último ganha a luta. Temos aqui Dr. Rodrigo Barreto. Fala, Rodrigão. Doutor, obrigado. Dr. Rodrigo Barreto, tudo certo? Tudo certo. Dr. Robson Perdigão, como vai? Na paz do Senhor. Na paz, tudo em ordem? Tudo em ordem, tudo em paz. Como de costume, eu sou o Marlon e a gente vai estar aqui falando um pouco sobre a parte de hidráulica hoje. Antes de mais nada, é importante destacar que esse canal, o intuito do nosso Beancast é falar sobre assuntos de BIM, tecnologias e engenharia, para que a gente possa compartilhar conhecimento, nós com você e você com a gente. E falando em compartilhar conhecimento, a gente tem um recado para você. Fala aí, Perdigão. Vamos lá, galera. Se você é um profissional de engenharia ou arquitetura e quer se destacar profissionalmente, cara, você tem que conhecer a Evolve. A Evolve é a nossa plataforma educacional que tem cursos de Revit, Revit Map hidráulica, Revit Map elétrica, onde a gente ensina você a fazer projetos e modelagens em BIM, tá? Então, é um ótimo curso, uma ótima plataforma para você aprender sobre o mundo BIM e se destacar no mercado aí, conseguir melhores vagas, conseguir ou até mesmo entrar no mercado de trabalho, tá bom? O link vai estar na descrição aí para você conhecer, acessa lá e se você entrar para a nossa plataforma, seja muito bem-vindo. E é o seguinte, você precisa deixar o seu like, se inscrever no canal. Já clicou? Já deu tempo de você clicar, é só um clique no botão, cara, não é muito difícil, entendeu? Ajuda a gente aí, dá uma força, beleza? E então, se inscreve também, não esquece. Não, se inscreve, ativa deixa o like, deixa um comentário, nem que seja um pontinho, põe um pontinho e comenta pra ajudar a gente, tá bom? Não precisa escrever nada, se tiver com preguiça, não escreve, cara, só põe um ponto e comenta, beleza? Mas vamos se inscrever, lá. Pode deixar que nossa equipe técnica vai responder com todos os conhecimentos possíveis. Perfeito. Vamos lá, a gente vai continuar a discussão do último episódio, se você perdeu, você pode voltar aí e tá assistindo para pegar o contexto, mas basicamente a gente vai estar falando aqui sobre a parte de projeto básico, executivo, discutir um pouquinho sobre isso especificamente para a hidráulica, certo, Rodrigão? Isso aí, né? No Beancast passado, né, eu e Elias, né, que hoje tá desfalcando a gente aí, mas a gente estava discutindo bastante, né, sobre a parte técnica realmente da hidráulica, né, e o que envolve, né, nas fases do projeto, né, e lá a gente deu um aparato geral, né, das fases do projeto, e a gente falou bastante sobre o estudo preliminar, né, quais são as premissas que a gente tem que ter, levantar, né, então a gente viu que várias empresas, cada escritório de engenharia tem uma concepção do que seria, né, esse estudo preliminar e de onde parte até onde vai, né? Então, cada escritório vai ter a sua visão, né, de projeto, né, e até em qual determinado avanço, né, técnico você vai ter, né, em cada fase, né? No estudo preliminar a gente viu, né, que é importante ter um estudo de massas, né? A arquitetura ela traz, né, hoje ela está mais tá pedindo mais informações na parte de infraestrutura, né? Por exemplo, na hidráulica, né? Então ela pede mais informações. Antigamente a gente via que a arquitetura ela já vinha com algo meio que pronto, né? Um estudo básico, quase um PL, né? Um projeto legal para aproveitar para aprovar na prefeitura, para depois pedir opinião, né, para as instaladoras, né? Então hoje, né, tá começando muito mais cedo, né? As projetistas estão entrando mais cedo no projeto, onde a arquitetura ela parte de um estudo de massa, né? Que seria esse estudo de massa, né? Ele põe lá a área, né, do prédio, né, do pavimento. Sim. E explica, né, aqui nesse retângulo aqui achurado vai ser vaga, aqui vai ser a área técnica, né? Então não tem definido certinho. É um conceito, né, de projeto. Isso, né? Não tem definido certinho o ambiente em si, né? Sim, tem sim. definido apenas o lado, né, o canto que vai ter cada coisa. Uhum. Isso aí. Né? Então, por quê?
com esse projeto, esse estudo de massa, leva para a gente, né, para os projetistas, e a gente faz essa análise, né? Ó, aqui eu vou, pelo briefing do projeto, né, a tecnologia que vai ser usada naquele projeto, a gente faz todo um estudo de casa de bombas, de shaft, né? Enfim, né, a gente começa a ver essa parte, né, de áreas técnicas, né? Principalmente de reservatórios, né, na parte pluvial também, né? Então, no Beamcast passado, a gente falou bastante sobre essa parte do estudo preliminar, né? A gente falou também algumas coisas sobre os conceitos, né, técnicos de esgoto, né? Então, acredito que a gente pode evoluir, né, passar para uma próxima fase, né, que seria um projeto básico, né, vamos dizer assim, né, e que a gente tem aí um projeto básico, né, cada escritório de engenharia vai avançar tem um entendimento, né? Tem um entendimento diferente, né? Uhum. Mas acredito que aí com o projeto básico é onde a gente vai consolidar, né, a arquitetura, né? Então vai com os comentários das projetistas, né, elétrica, hidráulica, ar-condicionado também, né? Enfim, todas as projetistas vão, com esses comentários, absorver, né, todas essas casas de bombas, né, áreas técnicas, shafts, né, e com isso ter um projeto legal, um PL realmente, e também já consolidar a arquitetura, né, para que a gente, como projetista, possa avançar nos nossos projetos, né, já fazendo esse estudo, né. Olha só, pensando num fluxo de projeto, a gente sabe que a arquitetura ela está em evolução, está em desenvolvimento. Em algum momento ele passa esse projeto para o pessoal de instalações fazer uma análise e dar um parecer na posição que ele quer shaft, não está bom aqui, vamos colocar lá, casa de bomba, essas coisas todas, né? Só que até ali a gente já tem um preliminar também de instalações na parte de engenharia? Tem um preliminar, né? Quando a gente chega ao preliminar, né, da arquitetura para a gente com esse estudo de massa, né? Já tem alguns layouts, né, como portaria, né, recepção, alguma coisa que não vai afetar tanto a hidráulica, né? Agora, Sim. por exemplo, no subsolo, onde vai ficar essa área técnica, não tem definido, né, onde realmente vai ter a área técnica. Só tem definido, ó, vai ser nesse espaço aqui, né? Não tem o layout, né, que vai ser. Então nós que executamos esse layout para elas, né? Então, e isso é incorporado no projeto, né? Por exemplo, essa parede aqui que a gente colocou é de 10, né? Uma parede, né, de estudo e tal. Não, vai ser uma parede de 9 com um enchimento e tal. Então a arquitetura refina isso pra gente, né? Sim. E dentro, só que assim, pensando num fluxo BIM, por exemplo, de projeto, a gente fala muito que a arquitetura ela tem que concluir o projeto dela para que possa iniciar a modelagem de instalações. Porque se a arquitetura for começar a mudar layout no meio do caminho, vai dar problema para quem está fazendo instalação, né? Como é que a gente consegue separar o estudo conceitual de engenharia, nesse caso, da evolução? Porque assim, vai ter que ter um gap entre o estudo conceitual de engenharia, por exemplo, de hidráulica, projeto de hidráulica, até o início da modelagem. Tem que ficar um tempo parado, até concluir a arquitetura, né? Porque se você faz estudo e começa a modelar, depois vai ter retrabalho. Como você entende que seria o fluxo ideal nesse sentido? Eu acredito que realmente vai ter o retrabalho, não tem jeito, viu? Porque ou a gente, né, começa com realmente alguns rascunhos, né, em CAD mesmo, então em própria mão, né, para realmente efetivar, porque é ali que a gente vai começar a fazer o dimensionamento das áreas, né, de técnicas que a gente precisa, né? Então a gente vai errar no início, né? Pode ser que não dê certo, né? A gente dá uma solução, uma proposta, alguma coisa e a arquitetura mude, né? Porque vai ter que colocar alguma outra coisa, né? Quando a gente pensa só na hidráulica, a gente faz um projeto de hidráulico pensando só na hidráulica, né? Uhum. E aí a elétrica vem e faz um projeto também pensando na elétrica. Aí vem ar-condicionado, faz um projeto pensando só em ar-condicionado. Aí, né, meio que essas três disciplinas andam meio que juntas, né, na hora de entregar. Ainda não tem esse fluxo de essa primeiro, depois essa, depois essa. Então a arquitetura pega todos esses estudos e tenta fazer um melhor layout possível que compreenda todas as disciplinas, né? Então, ou a gente
começa, né, fazendo algum tipo de rascunho em 2D, ou, né, a gente já começa em BIM, né? Obviamente a gente não vai colocar bombas, né, maquinário que ainda não foi dimensionado, a gente pode colocar alguma coisa genérica ali, né, um tamanho genérico, mas vai ter esse retrabalho, infelizmente. Mas, né, Mas só não pensando... seria mais ideal, né, realmente no mundo ideal, ter ali por exemplo, no estudo preliminar, né, já ter alguma coisa dimensionada, caminhos, alguma coisa assim mais, mesmo que rascunhado, e aí depois fala assim, não, beleza, agora a gente para, né, a qualquer coisa que venha de hidráulica, e deixa a arquitetura desenvolver. Aí, a arquitetura finalizou, entregou o projeto executivo, ou de repente, assim, em etapas de entrega do projeto, né, do projeto de arquitetura, possa ter reuniões de alguma compatibilização. Fala assim, olha, precisamos alterar isso aqui, isso aqui, isso aqui, então altera seu estudo. Mas a gente não entra na modelagem, não entra em projeto, nem nada. Só, principalmente nos pontos principais ali que a gente vai alterar, que continua sendo um estudo, né, na parte de hidráulica. E aí, beleza, entregou o projeto executivo de arquitetura? Tá bom, agora sim vão entrar as outras disciplinas. Não seria esse o caminho, o fluxo ideal? Olha, pode ser uma sabatina isso aqui, viu? Eu posso estar errado em muitas coisas, tá bom? Mas assim, eu acredito que esse não é o fluxo ideal, tá bom? Porque vocês já viam a arquitetura meio que já consolidada, né? Onde realmente eles pegaram, né, um estudo preliminar, né, alguma coisa assim, né, onde a gente pré-dimensionou alguma coisa. E se dá errado alguma coisa, né? A gente perdeu um tempo ali dimensionando, fazendo essas coisas assim, né? E às vezes não coube, né? Então, O que poderia ter de problema nesse sentido? Tipo assim, dar errado. Mas você não concorda que, assim, se a gente para ver o que acontece realmente hoje, são revisões de arquitetura no meio do projeto. Sim. Acontece muito. E quem né? faz projeto de instalação reclama porque mudou o layout do banheiro. Exatamente. Então, layout do banheiro, o que reclamar, né? Não pode acontecer. Né? Isso aí realmente não pode acontecer. Agora eu estou falando algo mais mais impactante, né? Por exemplo, um subsolo, não cabe a bomba na casa reservatório, um reservatório, né, enterrado, menor do que deveria. Um reservatório em módulo, e precisa de um volume maior porque a norma não sei o que pediu para atender tanto, tipo, foi considerada na arquitetura, sei lá, 100 pessoas, mas a norma não sei o que foi atualizada, precisa atender 150. Tá, mas aí o reservatório aumenta. Mas essa visão não é o cara de engenharia que passa, por exemplo, de hidráulica, faz análise do arquitetônico que ele recebeu no preliminar, já passa a visão, fala assim, ó, isso aqui tem que ser assim, isso aqui tem que ser assado para mim, né? E não precisa desenhar nem modelar nada nesse ponto. Em que ponto vocês entendem que tem que começar a modelagem? A gente vai falar de engenharia, mas que ponto vocês entendem que a gente tem que começar a modelagem, por exemplo, de instalação hidráulica? Eu acho que tem que começar momento? No início, desde o início, porque a gente precisa ter a dimensão, né, das coisas, né? A gente precisa ter, pelo menos, o quantos tubos está passando no teto daquele subsolo, entendeu? O pé direito aguenta? Quantos furos vai ter? Né? Então, não é só a arquitetura em si, né? Eu acho que desde o início a gente precisa ter essa dimensão. Né? Principalmente quando a gente fala em projeto básico, né? Um estudo preliminar. Né? Então, essa parte dos subsolos, né? Onde tem as saídas, né? Pluviais, onde tem as casas de bombas, né? E também cobertura. Cobertura é um pouco mais simples, porque não influencia, né? Algo mais livre ali, então não pega tanto. Agora, o subsolo é interessante a gente ter essa modelagem desde o início. Né? A gente pode colocar algumas coisas genéricas no início, né? Puta, aqui eu vou usar um skid de bombas. Eu sei qual é o skid de bomba já, porque eu ainda não dimensionei. Não, põe o genérico lá. Perfeito, mas você sabe o espaço necessário para poder caber o equipamento. Isso certo? mesmo, né? Só que assim, o espaço que eu preciso vai comer uma vaga que a arquitetura não pode tirar de estacionamento. Entendeu? Então, assim, tem essas coisas, né? Tipo, a arquitetura, precisa adicionar uma vaga aqui, vou ter que diminuir sua casa de bomba, então a arquitetura não... enfim, tem outras
coisas que precisou mudar o layout da casa de bombas ali, né, de parede, ou então mudar de lugar. Então, tem outras coisas que afetam, né, a modelagem em si, né? Mas, assim, no meu entendimento, tem que começar desde o início para que essas, né, as disciplinas, né, principalmente de estrutura e de arquitetura, tenham as dimensões, né, das instalações que tem ali, né? E com isso prevê um pé de direito maior, né, para os subsolos, né? Não prevê uma viga, né, de transição onde você não pode furar, onde fica rente 2 em 30, ou seja, você não pode furar nem passar por baixo. E aí, como é que faz? Né? Então, a gente precisa ter, né? Aí tem um duto de ar-condicionado que tem que passar por esse lugar, né? Não tem outro lugar para ir. E aí, como é que faz, né? Então você precisa ter, né, alguma coisa já modelada, no meu ponto de vista, para que essas disciplinas possam avançar visualmente na hora de fazer os seus projetos, né? Esse é o meu ponto de vista, né? Eu concordo na integração das disciplinas Mesmo no que projeto. haja o retrabalho, né? O retrabalho, infelizmente, vai ter, né? Eu acho que dá para a gente tentar evitar. É que assim, na minha visão é o seguinte: eu concordo que as disciplinas têm que ter integração entre elas para poder desenvolver o projeto. Porque, por exemplo, no final do projeto de instalação, que você vai poder ter uma noção de peso para ver se a estrutura vai suportar tudo aquilo, por exemplo, para fazer uma análise estrutural em cima, né? Porque não tem como você prever o peso que vai ter tudo antes de ter o projeto pronto. Tem algumas informações que são insights para a conclusão de outros projetos. Isso eu concordo. Só que, por exemplo, imagina o seguinte: a arquitetura fez lá o esboço dela, definiu ali basicamente, né, uma distribuição de edificações ali, a hidráulica vai lá e determina, bom, a casa de bombas vai ser aqui, aqui vai ser meu reservatório, etc. Só que aí no meio do caminho, beleza, eu vou arrumar. Aí a arquitetura começa a fazer os ajustes enquanto você continua a sua modelagem. No meio do caminho, o dono da obra, o cara que está fazendo investimento, fala assim: não queria assim, não, eu queria mudar isso aqui, cara. Vamos fazer assim, vamos mudar isso aqui, botar para outro lado e tal. E o cara vai lá e faz. Aí não tem jeito, né? E aí volta para a gente de novo, tem que mudar de novo. A gente não deveria fazer uma análise, falar assim, ó, modelei uma parte para me fazer a minha análise de posicionamento, etc. Voltou para a arquitetura, para a instalação. Espera a arquitetura arrumar para que você possa continuar. Não, é porque você levantou um caso bem assim que realmente não tem jeito, né? A gente está lá desenvolvendo, né? Teoricamente numa boa arquitetura, fazendo as revisões pequenas, né? De ajuste, de tamanho, né, de shaft, parede, algum detalhamento, né? Não mudando o layout do banheiro completamente, ou mudando de lugar, né? Isso aí já tem que ser previamente conversado na hora que a gente vai fazer as revisões, né? Aí, se o cliente, né, que é um caso, a gente tem que tratar isso como uma exceção, um caso atípico, né, onde o cliente quer mudar alguma coisa, aí realmente não tem jeito, né? Ou seja, se o cliente quer mudar, a gente chega lá, né? A arquitetura tem que avisar, a gerenciadora, né, na verdade, tem que avisar para todo mundo, né, que vai mudar e paralisa, né? Até que a arquitetura faça, né, as alterações, estrutura e mande para a gente, né? Mas o que a gente fez até esse ponto, né, sei lá, o prazo é 30 dias. O cliente só quis fazer a gente está aqui trabalhando, aí o cliente só falou para fazer essa alteração no 15º dia. 15 dias perdido. Exatamente. Não tem jeito, né? É um caso atípico. Por isso que o projeto BIM tem que ser mais longo, né? Por isso que o projeto BIM tem que levar 6, 7 meses, 8 meses para ficar pronto. Porque você tem que analisar, né? É cultural, a gente vai vencer isso aí um dia. Mas assim, eu prefiro modelar desde o início, né? Para mim, projetar... Eu não falo nem modelar, tá bom? Eu falo projetar, tá bom? Se vai ser em 2D, se vai ser em 3D, para mim tanto faz. Mas como a gente está falando em BIM, né, em projetos em BIM, obviamente é modelagem. Né? Então, para mim, tem que começar a projetar desde o estudo preliminar, né? Fazendo ali projeções de shafts, né? Você, com o prédio, né, você já consegue fazer um prévio cálculo pluvial, né? Você já consegue saber quantas primadas de contribuição você já vai ter ali, né? Quantos tubos de queda, né? Já consegue calcular o reservatório, né? De contenção, a piscininha que tem. Com as premissas, os briefs, você já consegue calcular o reservatório de água fria, né? Se vai ter incêndio, se não vai ter incêndio, se vai ter RTI nesse reservatório, né? Se vai ter esse reservatório
secundário e primário, né? Então, você consegue já prever isso tudo, né? Mas beleza, a gente falando de área, ok, agora é interessante a gente colocar os caminhamentos, né? De pelo menos as tubulações principais. Né? Perfeito. E tudo isso a gente está falando de uma transição entre conceitual e básico, certo? De estudo preliminar e básico. Onde, Perfeito. com esse estudo preliminar, né, que a gente mandou, essa arquitetura vai evoluir para um projeto básico. Projeto básico. E o que, na visão de vocês, o que é que caracteriza um projeto básico? O projeto básico, eu acredito que é aquele projeto que vai para a aprovação da prefeitura. É um projeto legal. Ou seja, tem todos os ambientes, né, é um projeto completo de arquitetura. Né, só não tem detalhes. Né, só não tem um corte, né, daqui da porta, alguma coisa assim. Né, provavelmente tem que mandar algumas coisas mais simples, né, para aprovar na prefeitura, mas não tem aquela minúcia de detalhes dos ambientes. Né. E para hidráulica? O que configura um projeto básico de hidráulica, esgoto, de água pluvial, de incêndio, nessa parte de tubulação? Como eu falei, né, cada projetista, né, cada escritório ou cada profissional tem um ponto de vista, né, nesse ponto. Né? Eu vou citar o meu ponto de vista. Né? Então, assim, no projeto básico precisa ter principalmente todas as tubulações, né, principais, né, prumadas, a mais principais, né? Os reservatórios, né, já tem que estar bem consolidado, né? Qual é a tecnologia que vai ser aplicada naquele empreendimento, né? Vai ser pressurizado daqui para baixo, vai ser todo pressurizado, vai ser gravidade com pressurização, né? Tipo, já tem que estar um esquema vertical de hidráulica, já tem que estar feito, né? Alguma coisa, né? E eu acredito que isso, no meu ponto de vista, tá bom? Cara, eu concordo com você. No meu entendimento hoje, a fase projeto básico é uma fase fundamental para a execução desse projeto, porque é ali onde você vai ter a maior carga de trabalho, a maior quantidade de volume de trabalho está ali, porque você vai resolver problemas, identificar problemas e buscar soluções de engenharia, de modelagem. Na verdade, eu acho que é onde está a maior carga de trabalho técnico. Né? Aquele gráfico assim, BIM mostra isso. Né? Aquela carga de trabalho de você fazer um pavimento residencial, onde você tem que fazer a areia de todo o banheirinho, tem que fazer a água fria de todo o banheirinho. Então, tipo, ali a carga de trabalho é de modelagem, de volume de modelagem, mas volume técnico não tem nenhum ali, né? É meio que um feijão com arroz ali que você faz. Né? Mas essa do projeto básico é onde você tem toda a carga técnica, né? Todos os desvios, todas as tubulações, né? Furos importantes que vai ter no seu empreendimento, né? Toda a compatibilização com sua estrutura, climatização também, né? Que é muito importante porque os dutos são bem grandes lá embaixo. Então, muito fogo. Muito bom. Então, tem que estar tudo bem consolidado, né? Isso. Porque ali vai ser um projeto legal que vai ser aprovado na prefeitura, né? Então, a arquitetura, depois daquilo, não pode mexer, né? Quer mexer um layoutzinho do banheiro, né? Aqui esse banheiro eu queria botar dois lavatórios, né? Tinha um só, quero botar dois, né? Botar uma banheira. Ok, dá para mudar um layout, né? O outro ali, né? Agora mudar o banheiro. Tá aqui. Vou mudar para cá e aqui agora vai ser sala. Aí você vai ter que ter desvio, né? De prumada, você vai ter que ver outros chatos. Então, aí essa parte técnica aí cai de novo. Né? Então, aí você chega nessa fase em que você está no básico já, vamos supor que, beleza, está no básico, você está evoluindo com suas soluções de engenharia, a parte técnica em ação, toda a equipe técnica voltada para desenvolver o projeto. Cara, eu já vi nessa fase, até depois disso, o cara pegar o prédio, espelhar o prédio e rotacionar o prédio inteiro.
E você tem que pegar o seu modelo de hidráulica, tudo que está modelado, e fazer a mesma coisa para tentar resolver o problema, né? De alguma forma ali, mexer com as ferramentas ali para buscar. E vocês com certeza já viram isso também. O cara espelha banheiro e muda layout de vestiário, cara, é assim. E para quem Dá modela, vontade de mudar um presentinho pro arquiteto. não. Para quem modela esgoto, cara, é um negócio assim, se dá vontade de você rasgar, assim, é um absurdo, é muita coisa, muito retrabalho e gera prejuízo, né? O projeto se torna mais caro do que deveria ser, no final das contas, por conta disso, né? Por isso que no final das contas o cara não vê economia. Que vantagem eu tenho de usar BIM? Mó gasto, lógico que é mó gasto. Olha o fluxo que você está usando, né? É interessante porque, assim, os escritórios, né, gerenciadoras, faz uma máscara disso, né? Dá uma maquiada nisso, falando que é projeto dinâmico. Né? Ah, não, mas o projeto é dinâmico, né? O projeto é vivo, ele acontece ali na hora. É limpo, todo mundo ao mesmo tempo, maravilhoso. Não é bem assim. Não é bem assim, cara. Existe um passo a passo que tem que ser seguido e precisa ser consolidado em algumas fases, né? Exatamente. Você fazer coisa em uma fase que não é daquela fase, aí já virou bagunça, não é mais dinâmico, né? Já virou bagunça. Agora, um outro ponto interessante também é o seguinte, né? Pensando novamente aqui na parte de engenharia, né? Se a gente pega ali atrás do Rodrigão, no fundo de tela tem um tubo vermelho, um sprinkler lá. Um sprinkler. Aqui no escritório, é porque aqui é Califórnia ainda, né? Aqui em São Paulo já é 5 para as 9, lá o cara tá. É porque eu tô aqui e o Marlon tá do outro lado, lado da sala. Dá tchau aí, Marlon. Tchau, Marlon. Aí, aqui a gente tá, né? Como é que chama aquele biquinho que é para cima? É upright. Upright, né? Biquinho upright, exato. Bico de sprinkler. Bico de sprinkler. Qual que é o nível de impacto pensando em dimensionamento de uma válvula de governo, por exemplo, pensando em dimensionamento de sprinkler e também com os hidrante, quando você tem uma mudança nessa esfera, por exemplo. Beleza, determinei que aqui vai ter um layout. Dimensionamento da rede como um todo. Tá. Né? Aqui eu tenho um layout, vou mudar esse layout. Se for, por exemplo, mantida as áreas, você vai manter a quantidade de bicos, você só vai distribuir de uma forma diferente, talvez, ou tem que mudar a vazão porque o caminho crítico é mais longo. Como é que funciona esse raciocínio? Vamos lá, né? Você pegou aí um ponto específico que é a parte de dimensionamento de sprinkler. Né? Uhum. No dimensionamento de sprinkler, a gente faz o estudo, né? E a gente calcula, teoricamente, né, por pavimento. Né? Então, a gente pega a casa, sei lá, vamos dizer que sua casa de bombas, né, tá aqui embaixo. Então, para dimensionar, a gente pega o mais distante. A gente não calcula todos os sprinklers. Né? A gente calcula a área de mais desfavorável. Né? Então, geralmente é a mais distante. Né? Enfim, né? Aí a mais distante a gente vai contar lá qual é o bico mais distante. Né? Então, assim, bicos no meio ali do projeto, né? O impacto em relação a dimensionamento nem é tão grande. Tá bom? Então, assim, no impacto, sprinkler é muito simples de fazer, tá bom? E tem um cálculo bem complexo, mas agora a gente tem vários softwares que nos ajudam, né, a fazer o dimensionamento, né? Então, tá muito mais simples fazer sprinkler, né, hoje em dia. Né? A norma nos ajuda bastante. A norma faz o dimensionamento praticamente. Tem um pré-dimensionamento na norma, né? Então você já pode meio que desenhando, meio que já dimensionando. Olha a né? vida boa do projetista. A norma faz tudo pro cara. O que o cara tem que reclamar do quê? A gente paga, Deus. Né? O CREA tem que fazer mesmo, os caras. Pelo amor de Deus, cara. Tem que regulamentar mesmo. Então, tem que botar esses caras pra trabalhar, mano. A gente quer trabalhar, não. Mano. Aí, em termos de sprinkler, não afeta tanto, tá, Marlon? A questão é o seguinte, né? Por exemplo, né? A gente tem ali um pavimento, né? Que é alimentado, cada pavimento tem sua válvula secundária. Né? E essa válvula secundária tem um limite, né, de bicos que você consegue atender por válvula. Né? Então, se nessa mudança de layout,
tem que ficar atento, né, se vai ultrapassar o limite de bicos daquela válvula, né? Então, senão vai ter que dividir em 2 e ter 2 válvulas secundárias, né? Entendi. Mas assim, é porque eu não lembro agora de cabeça, né? Mas assim, atende uma válvula, acho que atende uns 40 a 50 bicos, né? E se não me engano, é tipo uma área bem grande, assim, né? Então, dá para atender tranquilamente. São bastantes bicos, também. Entendi. Então, que atende, né? Agora, se ultrapassar, aí já tem que transformar em 2 válvulas. Tá bom? Não, show de bola. O Roberto Lima mandou uma pergunta. Inventar o nome aqui, vamos lá, ó. O Roberto Lima mandou uma pergunta aqui pra gente. Pegou no meu ponto fraco. Falando sobre lâmina de reservatório. Ele perguntou assim, ó. Rodrigão, um reservatório único, que você tem lá a lâmina voltada para água potável para consumo e uma lâmina voltada para uso de sprinkler e hidrantes, por exemplo. Tá escrito isso aí? Tá escrito. Tô lendo. Hidrantes, por exemplo. Tem algumas situações que também tem água de reuso, né? Existe alguma diretriz para poder fazer essa divisão? Ou depende do projeto, vai de acordo com os cálculos, com a engenharia? Como que funciona essa divisão de reservatório? Cara, você poderia repetir essa pergunta que eu não entendi direito? Quando você tem um reservatório dividido por lâmina de água, né? Lâmina para água potável e uma lâmina para água para sprinkler. Tá. Certo? E muitas vezes também tem água de reuso no projeto. Tem que dividir o reservatório, né? A água para poder reutilizar, enfim. Existem diretrizes, normas para definir exatamente como funciona essa separação? Tem critérios, tem métricas, ou é de acordo com o projeto, com o entendimento, com os cálculos? Como que é esse entendimento? Assim, né? No projeto a gente, né, as normas nos dizem, né, o quanto de volume a gente precisa, né, para cada pessoa, né? A gente faz o cálculo com base na norma, né, dos volumes tanto do RTI, né, que é a reserva técnica de incêndio, né, quanto também para água fria, né, para consumo, né, e também para água de reuso, né. Agora a parte técnica, né, que aí o layout do seu reservatório, o layout de onde vai ficar esse reservatório, né, pode ser moldado em loco, pode ser de concreto, pode ser, enfim, né, tem vários tipos de reservatórios. Então, essa parte, quem define é o projetista, né? Juntamente com o cliente, né? Com as premissas lá. Não, a gente não vai ser de concreto, não, vai ser aquele modular, não, vai ser aquele do forte leve mesmo, né? Então, com isso a gente define, né? Mas o mais na edição aí, corta quando ele falou o nome da marca, porque não patrocina a gente não, hein? Tá bom. Editor, fica esperto, hein? Fica esperto, escutar tudo, ó. Então, assim, essa parte, quem define é a projetista juntamente com as premissas do cliente, né? Mas, assim, a norma só ajuda para calcular os volumes. Né? A gente distribui esses volumes. A gente vai colocar um reservatório só para todo mundo, RTI e consumo. Não, a gente vai ficar muito grande, vamos dividir em 2. Um vai ficar na direita, outro na esquerda, né? Também, né? Então, assim, essas definições, quem diz é a projetista conforme, né, o layout, né, as tecnologias que vai ser usada no empreendimento, né? Show de bola. E assim, mais uma deixa nós trabalhar, aqui. Não é só nós trabalhar, não, é nós também trabalhar. Não, então, existem boas práticas, né, em projetos. Então, existem lógicas de raciocínio prontas para você utilizar, né? Por exemplo, dimensionamento de tubulação de água fria. Tem as tabelinhas que, por material, de acordo com a vazão ou com o peso, você consegue achar um pré-dimensionamento de diâmetro, por exemplo. Existem lógicas de raciocínio em relação, provavelmente, a esse estudo de lâminas d'água, uma vez que você calcula o volume que você precisa. Se for assim, então eu vou colocar o reservatório dessa forma. Se for assado à disposição do projeto, eu coloco de outra forma. O quão isso hoje facilita o trabalho do engenheiro, de quem está aplicando esse raciocínio, hoje em dia, na sua visão, no panorama geral, o quanto o engenheiro realmente pensa e trabalha e o quanto ele aplica essas boas práticas? Nossa, pergunta complexa, né? Complexa. Tô aqui para brincadeira não, rapaz. Tá aqui para brincadeira não, mano. Tá, vamos lá, vamos por partes, né?
Você falou aí em cálculo, né? Hoje a gente tem aí, teoricamente, é importante citar, né, que na NBR 5626, né, a gente tinha ali, né, de água fria, a gente tinha ali um manual, né, de como fazer um projeto hidráulico, né, como dimensionar a água, né? E assim, tinha todas as formas, tabelas, né? Então, hoje, né, saiu a nova atualização da norma, hoje, né, deixa um pouco mais livre, né? Ou seja, a norma não vem, né, esses dimensionamentos, e deixa mais livre para o projetista escolher o método de dimensionamento, né? Agora, o porquê veio essas divergências, né? Porque a gente tem vários métodos de dimensionamento, né? E é discrepante como os diâmetros mudam em cada método de dimensionamento, né? Então, a norma olhou aquilo, ó, tem esse método aqui por pesos, que é onde dá um diâmetro maior, né? Porque é que nem esgoto, né? Você conta ali a quantidade de peças e vai ter um diâmetro ali para você utilizar, né? Sim. Aí você usou ali pesos, deu, sei lá, uns 50 milímetros para você usar. Aí você vai lá para o cálculo da vazão, realmente vai ter ali, aí vai dar um diâmetro de 40. Aí você tem um outro método que se chama cálculo estatístico. É estatístico o nome? É um cálculo aí que você faz a estatística aí do prédio, né? Faz aí como se fosse fator de demanda de elétrica, sabe? É o cálculo de demanda lá, né? Você utiliza a demanda que realmente vai ser utilizada naquele ambiente, né? Então, assim, aí vai dar um tubo de 25, né? Aí você olha essa discrepância e aí, qual que tá certo, né? Então a norma já se saiu disso, né? Ó, Se você fizer cagada é com você, não é comigo. Você, Responsabilidade você do projetista. aí, né? Isso mesmo, responsabilidade do projetista. Então, existem esses métodos, né? Então, cada escritório, cada projetista vai utilizar o cálculo que mais lhe convier, né? É comprovado que o cálculo estatístico, né, onde utiliza esse fator de demanda, é mais econômico, né? Onde tem os diâmetros certeiros. Mais justos, né? Mais justos. Só que, né, não tem o muitas CCG, né? O CCG é gostoso, né, cara? O CCG, que é o coeficiente de cagaço. Isso tem que mesmo. ter, cara. Tem Esse tem que ter, cara. Por isso que várias utilizam o da vazão. Tá bom? Então, assim, o cálculo estatístico é bom, é mais econômico, só que assim, ele você tem é aquela situação que você coloca ali, né? Então, tipo, você tem 10 banheiros. A gente fazendo as contas aqui, só 3 vai ser usado ao mesmo tempo, né? Então a gente vai calcular o diâmetro para alimentar 3 banheiros. A gente vai calcular um diâmetro para alimentar 10, né? Só que aí vai um dia, tem 4 utilizando ao mesmo tempo, tem 5 utilizando ao mesmo tempo, aí já começa a dar problema. Não vai ter pressão suficiente para poder utilizar ao mesmo tempo. Aí o carinha vai ligar o chuveiro e vai dar aquela espirrada de água assim, não vai vir água, vai vir fraquinha, né? Então já começa a vir nesse sentido, né? Então, né, método de cálculos, né? Essa foi a primeira parte aí da sua pergunta, né? Sim. Então, o método, isso ajuda a gente, o engenheiro, ajuda, tá bom? Ou seja, a norma antigamente nos dizia, né, como fazer, né? Tem o método de peso, o método da vazão, escolha, né? Aí tem estudos, né, universidades fazem aí suas pesquisas, né, e colocam o método estatístico, que ainda não estava na norma, né? Então não era de norma para fazer isso daí, né? Você fazendo o cálculo estatístico, você não estava na norma. É isso que eu estou falando, né? Apesar que está certo, você pode ir lá comprovar. Se batesse alguma vigilância, você pode comprovar. Está aqui, ó, a universidade, sei lá quem comprovou. Está aqui, você consegue. Entendeu? É tecnologia, né? Vai avançando. Né? Mas o cara dimensionar sem CCG, o cara tem que matar no peito e falar, não, eu fiz porque eu sei o que eu tô fazendo. Eu fiz isso. Então, aí o CCG vem, aí vem um cara, né, um projetista novo, utiliza esse método estatístico, né? Aí
beleza, dá certo no início, aí começa a dar problema, né, depois. É diferente de um cara pegando de 30 anos de experiência, faz um cálculo estatístico e olha aquele cálculo e fala, esse diâmetro aqui acho que não vai dar bom não. Né? Aí começa a mexer o cálculo, né? Com base na experiência dele. Né? Então é outra visão. Aí você pega um engenheiro sênior, um cara mais, ou até um mesmo engenheiro pleno que tem mais experiência, um gerente, um coordenador, então, fala assim, olha assim, fala assim, cara, vai dar ruim isso aí, vamos ajustar, então, assim, e assim. Para a norma não ter que colocar isso, né? Esse novo método de cálculo na NBR não ter que colocar isso no método de cálculo na norma, ele já, não, vocês usam aí, né? Aí cabe a projetista, né, olhar qual é o método de cálculo que vai usar, e isso ajuda a gente, porque a gente aprende mais. Sim. Né? Querendo ou não, a responsabilidade é mais nossa. Né? Eu penso o copo meio cheio, eu penso, né? No meio vazio, puta, agora vai dar um puta problema, agora eu vou ter mais responsabilidade. Mas realmente, você é engenheiro, você tem que calcular, você tem que aprender isso, né? Você tem que fazer um negócio que você sabe fazer, né? Eu quero pensar, puta, mano, você não pode só colocar na tabelinha lá e então. É isso aí que todo mundo faz, é isso aí que eu vou fazer, né? Você tem que realmente estudar a fundo o que você tá fazendo. Já conheci muita gente assim, viu? Nossa, olha, na norma tá assim, é assim, vai assim. Por que faz isso? Não sei, aprendi assim. Eu não vou ser hipócrita, porque eu já fiz assim. Tá? Teve uma bombinha ali, né, uma bombinha pluvial, cara, era uma contribuição mínima ali, né? E eu, não quero fazer esse cálculo não. Peguei de um projeto similar, botei a mesma. Nem calculei. Sabe? Botei a mesma porque naquele eu sei que dá. Nesse não vai dar, porque é a mesma coisa, né? A área de contribuição. Né? Então foi meio que assim também. Mas no início, né? Hoje eu já consigo, né? Ter a segurança que realmente tem que calcular aquilo que eu estou fazendo, né? Para sempre calcular ali o ótimo para aquele cliente. Né? Nunca mais. Isso tem que ser o ótimo. Seguinte, para encerrar, eu concluí a pergunta. Porque foi tão extensa. Não, foi pergunta longa porque a gente não brinca em serviço, né? Eu perguntei de bons métodos de cálculo e boas práticas, né? Falta só falar assim. se existe uma boa prática em relação se é muito comum em relação aos reservatórios, posicionamento, se existe uma condicional, algo assim. Dá para aplicar um if? Se tiver aqui, é lá. Se tiver aqui, é lá. Como é que funciona? Tem uma lógica por trás ou... Uma lógica por trás para esse posicionamento, eu acredito que não. Eu acredito que é o menor trecho, né, possível para a bomba de recalque, né, o trecho de recalque que vai ter, né, é isso que leva em conta. E também a entrada, né, é interessante que o seu reservatório esteja próximo da sua entrada de água, né, porque se a entrada de água é aqui, você vai colocar o reservatório lá no fundo do prédio, aí não é econômico, né, é ideal que tudo esteja ali perto das entradas, né, tanto de energia, né, ali a subestação, a casa lá, como é que fala, Pediga? A casa de medidores lá, né, que, né, esteja também próximo, né, então aquele lado ali próximo das medições, em geral da rede pública, ali vai estar lotado de casa técnica, né, de ambiente técnico, né, ou seja, a arquitetura tem que fazer as coisas dela pro outro lado. A engenharia fica ali perto, né? Ali não vai ter quarto. Não adianta. Não adianta. Vai colocar a vaga aqui? Não, bota a vaga. Não, bota um estúdio aí, mano. 20 metros quadrados, não. Não precisa de vaga. Não precisa de vaga, acabou. Põe a vaga de moto e bicicleta elétrica. Bicicleta elétrica. Então, assim, não tem. A boa prática é essa, né? A prática da experiência da engenharia ali. E tem algo interessante que é uma boa prática, tá? Na norma, ela fala que a velocidade, né? Quando você faz o dimensionamento da sua rede de água, a velocidade máxima que você tem que ter. Acho que é máxima, né? É máxima. Você tem que ter no seu tubo é de 3 metros por segundo, né? A sua velocidade. Né? Para conforto acústico, né? Calma. Aí foi tendo alguns estudos, né? Algumas construtoras, né, foram fazendo seus estudos com base em análises de reclamação de cliente, né, algumas coisas assim, né, que aí vira boa prática, que não está na norma, né, que a água, às vezes, quando está com essa velocidade,
ela turbilhona muito dentro do tubo e causa ruído na tubulação. Escoamento turbulento. Ó, olha só. Isso. Olha só. E aí causa muito ruído. Então vocês... É interessante, você liga a torneira e você lá na cozinha escuta o tubo de água passando, né? E aí foi se adotado, né, uma boa prática que você reduza essa velocidade, né, máxima, né, para dentro do ambiente, dentro de ambientes comuns, né, de residência, né, onde as pessoas estão residindo, né. Perfeito. Então, fora, ok, né, ali em um parte técnica, corredor, parte técnica, pode deixar o 3 lá, tá de boa. Agora ali dentro, né, a tubulação passa dentro de um quarto, fica atento, né, essa velocidade, né. Então eu já vi, né, instaladores utilizando até no mínimo 1 metro por segundo ali, né, para que atende bem, né, não tem nada a ver com pressão, né, pressão é a mesma, né, só aumenta um pouquinho o diâmetro do tubo. Para poder ficar mais lento. Isso, então, não, mas aqui poderia ser alimentado por um tubo de 20. Não, vamos colocar um tubo de 25, porque aí a velocidade vai aumentar, a pressão continua a mesma, a velocidade vai diminuir, né, porque o diâmetro é maior, e vai, né, ter menos ruído, né? Então isso é uma boa prática, né? Porque aí você vê muitas projetistas, né? Vai fazer um banheiro, tá bom? Aí faz no diâmetro ótimo, né? Quando a gente fala de, sei lá, de PPR, né? Tem diâmetro 16, 20 e tem 16 PPR? Ou é outro material? Não sei. Enfim, tem de 20, 25, 32, né? Eu, particularmente, nunca uso de 20. Porque a velocidade sempre vai dar. Nesse tubo sempre vai dar próximo, né, entre 2 e 3 ali. Né? Então eu já uso de 25 porque eu sei que a velocidade vai dar entre 1 e 2. Né? Show de bola. Então são coisas, né, de boa prática que você só vê, né, depois você faz o dimensionamento e vai analisando, né, um trecho a trecho ali. Né? Então é algo interessante a ser comentado aqui. E aula, hein? Que aula, rapaz. Para encerrar, Perdigão, vamos lá, Perdigão, para encerrar, fala alguma coisa aí da sua experiência com... Participa, Perdigão, pelo amor de Deus, cara, participa, tá? Eu tô participando, fala cara. Alguma coisa da sua experiência com o projeto de hidráulica. Você fez muito... Fiz muito projeto de agência bancária. Quais eram as particularidades, assim, de um projeto de agência bancária? Cara, não tem... Pode assim... molhar o dinheiro. Oi? Pode molhar o dinheiro. Não, ali tem que fazer lavagem. Não pode. Não pode fazer lavagem. É justamente ali que não pode. Esse tipo de coisa não pode acontecer, infelizmente. Mas enfim. Não, cara, projeto de agência bancária, eu trabalhei por, sei lá, uns 6 anos mais ou menos, trabalhando com esse tipo de projeto. Tanto elétrica quanto hidráulica, né? Mas a parte hidráulica era mais simples, né? A gente trabalhava mais ali, copa, banheiros, e quando tinha alguma coisa muito específica, assim, e dreno de ar-condicionado, né? Quando tinha alguma coisa muito específica, muito delicada, assim, era algo mais voltado para, tipo, a gente tem um ar-condicionado central nessa agência. Então, tipo, você tinha que fazer todo o dimensionamento ali para alimentação da torre de ar-condicionado, né? Água fria. Isso, exatamente. Então, assim, era teoricamente simples, né? Não tinha muita coisa fora do comum, assim. Só para explicar para o pessoal, né? Existe água, a água normal, né, de consumo, ela é gelada, né? Ela é friazinha, né, quando já vem da torneira. Mas tem água fria, água gelada. Água gelada, água gelada que a gente chama, né? Especificamente para resfriamento, né, de torres de ar-condicionado, tá bom, pessoal? Só que Exatamente. Essa água gelada é o pessoal de ar-condicionado que faz o projeto, né? Parte mecânica. Engenheiro civil não faz, não. É engenheiro mecânico. Mecânico, como diz, mecânico. Mas então, a gente trabalhava em conjunto, né, com o pessoal de ar-condicionado para poder, pelo menos, chegar próximo ali da alimentação e tudo mais, né, dimensionar reservatório e tudo mais, essas coisas. Mas, tirando isso, cara, era bem simples porque... Parecia uma residência, né? Um projeto de uma residência.
E isso foi em 1975 que o Perdigão começou a trabalhar com projeto hidráulico. E projetou a primeira agência da Caixa. Não, tem cara de novo aí, mas é mais velho que nós três, filho. O que eu tenho de idade, ele tem de carreira, filho. Não entrega. Fechou, Mas é isso. A minha experiência foi teoricamente simples, né, na parte de hidráulica. Ótimo. Muito bem, então. Então é Obrigado. isso. Obrigado pela sabatina. Muito obrigado pela sua contribuição. Tá? Eu tô aprovado? Eu posso. Não, foi um estilo diferente hoje. Não, a apresentação tem que ser diferente, não é? Posso continuar? Porque eu e Elias a gente tava trocando ideias. Não, então. Aqui eu só fui. O meu estilo é diferente, eu sou um pouco mais agressivo, né? Joga na corda, o Rodrigão vai lá e rebate. É sobre isso. Mas é aquela coisa. Rebate bem, cara. Muito bom. Foi top. Uma aula. Porque é aquela coisa, o cara é engenheiro, o cara é especialista em hidráulica. Claro. Não. Fala com segurança. Tem tá segurança. Zona de conforto. Zona de conforto. Chuta, ó, mata no peito e faz o gol de bicicleta. Nem teve desafio pro Rodrigo aqui hoje. Zona de conforto completa, total. Foi uma trocação de ideia que eu falo com qualquer um no Brasil. É isso aí. Muito obrigado aí, senhores. Muito obrigado. Vamos encerrar. Só para deixar claro, né? Só para deixar claro, só um ponto, né? Que assim, hidráulica, a gente abordou assim minúcias, né? Na hidráulica, né? Falta muita coisa ainda pra gente abordar. Com certeza. Na parte 3. Na parte 3, 4, 5. Vai até 18. Vai ter, tá? Então, nos próximos aí a gente vai falar de pré-executivo, né? Vai falar mais coisas sobre pluvial, água fria, água quente, né? Outras coisas assim. Então, só para deixar claro. Muito bem. Muito obrigado pela participação de todo mundo aí. Deixa o like, ativa até o sininho. Se inscreve, ativa o sininho aí para você receber notificação quando a gente publicar aí os próximos vídeos. Vai dizer que você não curtiu. Vai dizer que vocês não curtiram, né? Essa aula aqui. Vamos fazer um teste? Eu vou imitar o podcast que eu vi esses dias aí, que eu não vou citar o nome, porque eu não quero fazer merchan. Quem chegou até o final, deixa o comentário aí com a palavra, o termo água gelada. 2 palavras, água gelada. Gelada. Eu quero ver quem chegou até o final. Eu tava pensando exatamente nisso agora. Eu só não cheguei a pensar no termo, mas eu ia soltar. Mas é isso. Água gelada. Água gelada. Vamos ver. A gente tem que começar a soltar uns números, sabe? A cada 10 minutos. Aí, tipo, ganha um cupom de desconto cupom de desconto na Evoe. Pra ganhar na Evoe, né? A pessoa vai coletando aqueles números ali. Aí, ó. Aqui não é só hidráulica, não, é mexendo também, pô. Quem digitar água gelada vai ganhar o cupom de 50% de desconto no nosso pacote principal de cursos. Não, falou sócio majoritário aí, bateu uma pacote principal de cursos. Fechou? Principal? Fechou. Fechou então. Fechou. É isso. Aqui 3 a maioria. É isso. Beleza, senhores? Valeu aí, vambora, tchau. Tchau.